Na manhã que deveria marcar o início de uma vida nova, o mundo parecia conspirar para que tudo parecesse perfeito. O céu sem nuvens, o aroma fresco das flores recém-colocadas nos altares laterais da igreja, o brilho ensolarado que atravessava os vitrais e pintava o chão em tons dourados e rubis. Pedro estava diante do altar, parado, imponente, como um homem que sabia o valor daquele momento, mas escondia no olhar um cansaço de quem havia percorrido um caminho tortuoso demais até ali. Seu terno claro estava impecável, cada fio de cabelo em ordem, e ainda assim, por dentro, o caos. Do lado de fora da igreja, carros estacionavam, convidados trocavam cumprimentos efusivos, e os padrinhos ajustavam abotoaduras como se aquela cerimônia fosse uma confirmação do amor que todos esperavam. Uma celebração sem falhas, sem interrupções. Mas havia algo dentro de Pedro que não o deixava respirar com leveza. Um aperto antigo no peito, uma sombra que ele se recusava a nomear. Paloma, sua noiva, era o oposto de tudo que ele um dia conhecera. Calma, organizada, estável. A mulher que o ajudara a reconstruir a imagem pública e privada de um homem traído pelas próprias escolhas. Com ela, ele encontrou o tipo de paz que vem não da ausência de problemas, mas da ausência de confrontos. E ainda assim, mesmo prestes a se casar com alguém que representava tudo o que ele dizia desejar, algo dentro de Pedro pulsava como um aviso. Um sussurro incômodo que parecia dizer: "Você esqueceu alguma coisa." Ou melhor, alguém. A entrada de Paloma foi anunciada por um coral de vozes infantis que entoavam um cântico suave. Os convidados se voltaram, sorriram, e alguns se emocionaram. Ela surgiu no fundo da nave central como um anjo envolto em renda. Cada passo seu era leve, delicado, e ainda assim carregava o peso de uma promessa silenciosa. Seus olhos procuraram os de Pedro como quem busca a certeza de estar sendo esperada, desejada, aceita. Ele retribuiu o olhar, forçando um sorriso que mal se sustentava. O coração dele batia acelerado, não de emoção, mas de alerta. E a mente, mesmo em meio ao som suave da cerimônia, vagava para uma lembrança que ele há muito jurara ter enterrado. Priscila. O nome não era dito em voz alta há anos. Era quase um tabu, um capítulo selado e jogado ao mar. Mas memórias não se apagam com decretos. E naquele dia, enquanto Paloma cruzava a igreja como o símbolo do recomeço, Priscila caminhava pelas calçadas do bairro, segurando a mão de uma menina de 4 anos que usava um vestido azul e balançava uma boneca de pano. Priscila não carregava flores. Carregava um envelope. Dentro dele, um teste de DNA, um documento oficial, assinado, carimbado, autenticado e definitivo. Pedro era o pai. Sempre foi. Sempre soube, lá no fundo. Mas negou. Fugiu. Fez silêncio. Escolheu o caminho mais fácil, o da ignorância conveniente. E agora, sem que soubesse, o passado se movia em sua direção com passos decididos. A menina ao lado de Priscila perguntava: "A gente vai ver o papai hoje?" E Priscila, com os olhos molhados, respondia: "Sim, filha. Hoje ele vai te ver. E dessa vez, ele não vai poder fingir que não te reconhece." Na igreja, Paloma se aproximava do altar. Os convidados se levantavam. Os flashes começavam. O juiz sorria com simpatia. E Pedro, diante de tudo, sentia as mãos suando, o peito apertando e uma certeza silenciosa brotando por trás do medo. Aquela cerimônia não terminaria como planejado, porque fantasmas, quando ignorados, não desaparecem. Eles esperam o momento certo para bater à porta. E Priscila não bateria. Ela entraria. Antes de Paloma surgir como um bálsamo em sua vida, Pedro foi um homem atravessado por uma história que ainda ardia em silêncio. A história de Priscila, uma mulher que não amava pela metade, que sorria com os olhos e chorava com a alma inteira. Conheceram-se em um curso de gestão empresarial, durante uma palestra que nenhum dos dois realmente queria assistir, mas onde os olhos se encontraram com uma força que não permitia desvios. Começaram a conversar ali mesmo, e em poucos dias, os jantares viraram noites, as noites viraram manhãs, e a paixão se instalou como uma urgência que desrespeitava o tempo e os protocolos. Eles se amaram como quem corre de um incêndio e encontra refúgio no corpo do outro, com sede, com intensidade, com pressa.
Pedro, sempre racional, se viu desarmado diante do jeito espontâneo de Priscila, que transformava qualquer espaço em lar e qualquer silêncio em poesia. Ele dizia que ela era intensa demais. Ela dizia que ele tinha medo de sentir. E assim viviam, entre declarações inflamadas e brigas destrutivas, como se o amor deles fosse grande demais para caber no cotidiano. E foi nesse ritmo que veio a gravidez. Não foi planejada, mas também não foi um erro. Para Priscila, era a materialização de algo que, apesar dos conflitos, era real. Ela descobriu com 2 meses e contou com um sorriso nervoso, esperando um abraço, uma lágrima, um gesto de apoio. Mas Pedro reagiu como se ela tivesse cravado uma faca. "Você tem certeza que é meu?" A frase saiu antes que ele pudesse pensar, e uma vez dita, nunca mais poderia ser retirada. Priscila desabou, tentou explicar, chorou, implorou, jurou fidelidade, verdade, amor. Mas Pedro já havia decidido não acreditar. Disse que precisava de um tempo. E esse tempo virou ausência. Afastou-se. Desapareceu. Quando ela tentou reaproximar, ele bloqueou. Quando tentou explicar, ele não leu. Disse aos amigos que ela estava desequilibrada, que tentava prendê-lo com uma criança que nem era dele. A narrativa foi se moldando como uma defesa, uma armadura que ele vestiu para seguir sem lidar com a culpa. Priscila, por sua vez, viveu a gravidez entre enjoos, plantões e noites mal dormidas, sem ajuda, sem carinho, apenas com a força que brota das mulheres que sabem que a dor não espera ninguém. Montou o berço sozinha, comprou roupinhas com o salário apertado, colocou o nome sozinha, Pietra, porque era forte, porque era dura, porque mesmo pequena, já carregava um peso imenso. Quando a filha nasceu, Priscila mandou uma foto. Pedro não respondeu. Mandou uma carta. Voltou. Tentou uma última mensagem. "Ela tem seu nariz." E foi isso. Silêncio. Ele nunca mais procurou. Para todos os efeitos, Priscila e Pietra eram um capítulo encerrado, um erro de percurso, um rascunho amassado. Mas o que Pedro não sabia é que o amor de mãe não aceita ser apagado, e que o tempo, por mais que passe, sempre cobra as dívidas deixadas em aberto. Enquanto ele sorria em fotos com Paloma, enquanto anunciava o casamento como um novo começo, enquanto era parabenizado por ter superado seu passado difícil, Priscila guardava um documento com o peso de uma sentença, o teste de DNA, carimbado, assinado, indiscutível. Ele era o pai, e por 4 anos ela esperou que ele se importasse. Mas agora não esperaria mais. Agora ele saberia. No altar, diante de todos, ele seria obrigado a olhar para aquilo que tentou destruir com o silêncio, a verdade. Pietra nasceu com 3 quilos e 400 gramas, cheia de saúde, os olhos bem abertos, como quem já chegava atenta ao mundo que a aguardava, e ao pai que não estaria ali para recebê-la. O quarto da maternidade era simples, mas limpo. Havia balões azuis e lilás colados à parede, uma lembrancinha sobre a cômoda e um silêncio doído entre as visitas que vinham e evitavam perguntar por Pedro. Priscila, com o rosto ainda inchado do parto e os seios doloridos da amamentação, não teve tempo para romantizar nada. Assim que Pietra foi colocada em seus braços, ela soube. Seria mãe e pai, força e ternura, sustento e proteção. Não havia mais espaço para a ilusão. O homem que ela amara, que prometera estar ao seu lado, havia se retirado de cena no momento mais crucial, não com um confronto, mas com uma ausência brutal, cirúrgica, como se ao apagar mensagens e bloquear contatos, fosse possível apagar também uma vida que se formava. Priscila tentou, mandou notícias, mandou foto do ultrassom, depois da barriguinha crescendo. Quando Pietra nasceu, tentou uma última vez, um e-mail simples, com uma imagem da bebê dormindo no colo dela. O assunto dizia apenas: ela chegou. Nenhuma resposta, nem leitura confirmada, nem uma pergunta. Nada. Pedro estava ocupado demais reconstruindo a própria imagem, agora sem escândalos, sem compromissos. Um homem livre, empreendedor, que nas entrevistas falava em superação e novas fases, enquanto a mulher que ele havia deixado lutava para comprar fraldas, se equilibrava entre 2 empregos
e ainda encontrava tempo para cantar canções de ninar no fim do dia. O tempo foi passando. Pietra crescia e, com ela, crescia também a semelhança com o pai que ela nunca conheceu. Os olhos castanhos, a sobrancelha arqueada, a mania de morder a ponta da língua quando se concentrava, tudo nela gritava Pedro, e isso dilacerava Priscila em silêncio, porque não bastava o abandono. O mundo parecia zombar dela, por lembrar a todo instante o homem que escolheu não ficar. Mas ela nunca disse uma palavra ruim sobre ele. Quando Pietra perguntava, "Mamãe, cadê meu pai?", ela respondia com calma, "Ele está por aí. Um dia, vocês vão se encontrar." E a menina acreditava, porque o amor de mãe é assim, protege até da dor que não pode ser evitada. Priscila criou Pietra com dignidade. As roupas vinham de bazar, os brinquedos eram herdados de doações, e as festas de aniversário sempre tinham bolo feito em casa e parabéns cantado por duas vozes. Mas havia riso, havia afeto, havia verdade. A ausência de Pedro doía, mas não impedia a alegria de nascer. Ainda assim, no fundo, havia uma ferida que não se fechava, não pela rejeição dele como homem, mas pela negação dele como pai. Priscila não queria uma pensão, nunca entrou na justiça, nunca expôs a história, mas guardava, dobrado com cuidado dentro de uma pasta, o resultado de um exame que confirmava o que ela sempre soube, e o que Pedro, em silêncio, se recusava a admitir. O sangue não mente. E agora, 4 anos depois, com a filha crescida, a dignidade ferida e o amor intacto, ela decidira que o tempo do silêncio acabara. Ele podia ter apagado conversas, ignorado fotos, fingido que Priscila nunca existiu, mas não podia mais negar Pietra. Ela era carne da sua carne, sangue do seu sangue. E no dia do casamento dele com Paloma, no momento mais alto da nova vida que ele tanto ostentava, Priscila não pediria espaço. Ela tomaria, porque aquilo não era sobre vingança. Era sobre existência, sobre a menina que olhava para o céu e perguntava, "Será que meu pai me acha bonita, mamãe?" E agora, finalmente, ele veria, com os próprios olhos, no altar, diante de todos. O relógio marcava 10h42, quando o motorista ajustou a gravata e anunciou que tudo estava pronto. Paloma, no quarto decorado do salão anexo à igreja, olhava-se no espelho com a respiração entrecortada, tentando conter o tremor das mãos enquanto a mãe ajeitava o véu com delicadeza. O vestido, um modelo clássico com mangas rendadas e cauda longa, caía sobre o tapete como um rio de esperança prestes a se derramar. Havia passado os últimos 2 anos planejando esse dia. Cada flor, cada música, cada detalhe, acreditando que estava se unindo a um homem íntegro, estável e pronto para amar como ela merecia. Pedro era um homem reservado e ela respeitava isso. Nunca exigira detalhes demais sobre seu passado. Ele dizia apenas que havia sofrido, que teve uma relação difícil com uma ex e que preferia não tocar nesse assunto. Ela aceitara, queria olhar para frente, construir algo sólido com base no presente. A cerimônia seria curta, elegante, com poucos convidados e nenhuma ostentação, do jeito que ambos queriam. Mas o que Paloma não sabia, o que ninguém ali podia imaginar, era que aquela manhã seria lembrada não pelo sim, mas pela explosão de uma verdade mantida em silêncio por tempo demais. Do lado de fora da igreja, Pedro caminhava de um lado ao outro na lateral do altar improvisado. Seu sorriso era mais um reflexo de obrigação do que de alegria. O calor apertava, a gravata sufocava e o coração batia num ritmo que ele não conseguia controlar. Desde que acordara naquela manhã, Pedro sentia uma ansiedade incômoda. Já não era só culpa. Era um medo que não sabia nomear, um arrepio constante, uma sensação de que tudo aquilo que ele construiu sobre o silêncio estava prestes a ruir. A equipe de filmagem organizava os ângulos. Os convidados chegavam aos poucos e ocupavam seus lugares. Os padrinhos riam, tiravam fotos, brindavam discretamente. E Paloma, ao fundo, era anunciada como a noiva mais linda que essa cidade já viu. Pedro tentou sorrir, tentou repetir para si mesmo que merecia aquele dia, que Priscila era passado, que tudo ficaria bem. Mas a cada passo que Paloma dava em direção ao altar, ele sentia o chão recuar um pouco mais.
como se a verdade estivesse prestes a romper as costuras de um teatro que ele mesmo escreveu. E então, aconteceu. Na exata pausa que antecede o início dos votos, quando o silêncio se instala e o juiz prepara sua fala, a porta principal da igreja se abriu com um estrondo seco, violento, que cortou o ar como um raio num céu sem nuvens. Todos os rostos se viraram. Os músicos silenciaram. E ali, parada como uma profecia viva, estava Priscila. O salto preto, a expressão serena e firme, o envelope em uma das mãos e a outra entrelaçada com a pequena Pietra, que usava um vestidinho azul e segurava uma boneca com força. Os olhos castanhos da menina varreram o salão até encontrarem Pedro, e ali se fixaram, como se algo dentro dela já soubesse. O mundo parou. Ninguém se movia, ninguém respirava. Paloma, estática a poucos metros do altar, levou a mão à boca. Priscila deu 2 passos, e com a voz clara, firme, sem grito, sem raiva, disse a frase que atravessou todos os presentes como uma lâmina. Pedro, você é o pai da minha filha. A frase pairou no ar como uma sentença celestial, e naquele instante, o casamento foi suspenso. Não por falta de amor, mas pela chegada da verdade. Ninguém soube como reagir. Por alguns segundos, o tempo se transformou em vidro. Tudo parecia intacto, silencioso, frágil, prestes a se estilhaçar com o menor movimento. Pedro ficou paralisado. O rosto, antes levemente corado pelo calor da manhã e da ansiedade típica de noivos, agora estava branco, rígido, desfigurado. Os olhos dele encontraram primeiro os de Priscila, e por um instante voltou a ser aquele homem de antes. O homem que a deixou, que a negou, que se escondeu atrás do orgulho, da covardia, do silêncio. Depois, olhou para Pietra, e ali, naquele instante congelado, tudo o que ele tinha negado por 4 anos se revelou com uma força brutal. Ele reconheceu os olhos, a expressão, até o jeito como ela segurava a boneca, como ele fazia quando menino, como se agarrasse ao mundo. Não havia mais dúvida. Nunca houve, de verdade. Mas agora, com o altar florido, com a noiva em choque, com os convidados boquiabertos e com a própria filha olhando para ele com um misto de curiosidade e medo, Pedro soube que não havia mais como fugir. Paloma deixou o buquê cair. As flores se espatifaram em câmera lenta no chão de mármore claro. Sua respiração acelerou, e antes que qualquer lágrima escorresse, ela virou o rosto, depois o corpo inteiro. Deu 2 passos para trás e, sem dizer palavra, atravessou a nave como uma sombra silenciosa. Todos se afastaram para abrir caminho. Ninguém ousava dizer nada. Nem os amigos, nem os pais, nem os padrinhos. Era um terremoto emocional acontecendo diante de todos. E a única coisa que podiam fazer era não serem atingidos pelos destroços. Priscila não moveu um músculo. Segurava Pietra com a mão esquerda e o envelope com a direita, com a serenidade de quem ensaiou aquele momento em todas as noites em que chorou sozinha, todas as vezes em que Pietra perguntou: por que meu pai nunca vem me ver? Todos os dias em que precisou mentir para proteger a inocência da filha e manter viva a própria dignidade. O juiz de paz recolheu os papéis discretamente, fechando a pasta com um gesto lento, como se também quisesse desaparecer dali. Pedro ensaiou um passo, mas parou. Olhou ao redor e não encontrou refúgio. Não havia saída elegante. Não havia versão alternativa. Ele podia negar Priscila. Podia fingir que nada aconteceu entre eles. Mas ali estava Pietra, 4 anos. Cabelos castanhos presos em 2 Marias chiquinhas. A expressão desconfiada. O vestido azul. O envelope com a verdade. E os olhos idênticos aos dele. E então, como se uma represa rompesse dentro do peito, Pedro respirou fundo, avançou 2 passos e encarou Priscila. A voz falhou, a garganta secou. É verdade? Perguntou, como se aquele fosse o último recurso para ainda acreditar que tudo era um engano. Priscila não respondeu com palavras. Estendeu o envelope. Ele pegou. Leu. A assinatura do laboratório, os dados técnicos, o resultado em porcentagem, 99% de compatibilidade genética. Pedro fechou os olhos. Não havia mais como negar. A dor não vinha apenas pela revelação,
mas pela certeza de que ele perdeu 4 anos da vida da filha por uma escolha egoísta. 4 aniversários, 4 noites de febre, 4 primeiros passos, 4 vezes o tempo dizendo, você não quis. E então, com a igreja ainda em silêncio, com os olhos de todos sobre ele, Pedro ajoelhou. Não diante de Priscila, não diante do altar, mas diante de Pietra. Abaixou-se, olhou nos olhos dela e perguntou, posso te dar um abraço? A menina hesitou, olhou para a mãe. Priscila assentiu com um leve aceno, e Pietra, sem sorrir, mas também sem medo, se aproximou. Encostou a cabeça no ombro dele. Pedro a abraçou como quem abraça o perdão, e pela primeira vez, chorou. O envelope, agora repousando sobre o altar como uma nova escritura sagrada, era mais do que papel. Era uma confissão, um símbolo, uma condenação e um renascimento. Todos os olhares da igreja estavam divididos entre aquele pedaço de papel impresso e o homem ajoelhado diante da filha que acabara de reconhecer. Pedro, ainda no chão, tentava conter as lágrimas que vinham com a força de uma enchente represada por anos. O tempo que passara, negando aquela realidade, agora vinha cobrar juros altos. Cada aniversário ignorado, cada foto não tirada, cada história de ninar que ele não contou. O silêncio que ele escolhera cultivar durante 4 anos se tornava ensurdecedor, e pela primeira vez ele se ouvia por dentro. E o que ouvia era um grito abafado de arrependimento. Pietra se afastou lentamente, ainda observando aquele homem com cautela, como uma criança que vê uma figura conhecida apenas pelas histórias fragmentadas da mãe. Ela não sorriu, mas também não chorou. Apenas ficou ali, firme, com os olhinhos atentos, como se esperasse que ele dissesse algo mais, algo que fizesse sentido para ela. Mas Pedro não tinha palavras. Tudo o que ele poderia dizer seria insuficiente. O que Priscila fez, naquele momento, foi estender a mão, pegar o envelope de volta e colocá-lo nas mãos dele. Você me ignorou por anos, me chamou de mentirosa sem dizer uma palavra, me bloqueou, me apagou. Mas ela, e olhou para Pietra, ela não pode ser apagada. O tom de sua voz não era de raiva, mas de uma lucidez ferida. E talvez por isso doeu mais. Pedro segurou o envelope como se fosse feito de ferro, pesado demais para um pedaço de papel. O juiz de paz, constrangido, anunciou em voz baixa que a cerimônia seria encerrada. Paloma já não estava mais no salão. Havia saído sem dizer uma palavra, engolida por uma dor que, embora não fosse dela, agora passava a fazer parte da sua biografia. A noiva traída não pela infidelidade, mas pela omissão. A mulher que acreditou estar construindo um futuro ao lado de alguém que jamais teve coragem de encarar seu próprio passado. Os convidados começaram a se retirar em silêncio, sem aplausos, sem festa, sem música, apenas passos lentos, olhares baixos e cochichos que Pedro nem ouvia mais. Ele só conseguia olhar para Pietra, e cada vez que o fazia, via ali a soma de tudo que havia perdido, e tudo que talvez ainda pudesse recuperar. A ficha caía com violência. Não havia mais casamento. Não havia mais fuga. Só restava enfrentar. Horas depois, a igreja estava vazia. Priscila, sentada nos fundos com Pietra no colo, esperava que Pedro se recompondesse. Ele caminhava de um lado ao outro, ainda com o terno amarrotado, o rosto molhado pelas lágrimas que não paravam de vir. Você devia ter me procurado, ele disse finalmente, com a voz embargada. Priscila levantou os olhos. Eu procurei, Pedro. Você só não quis me ouvir. Ele assentiu. Não tinha argumento. E então, pela primeira vez em anos, eles conversaram. Não como ex-amantes, mas como pais. Sobre escolas, manias da filha, sobre como ela dorme com a boneca no rosto, sobre como ela odeia abacate, sobre como chama o próprio umbigo de bolinha da sorte. E Pedro riu, chorando. Mas riu, porque ali, naquele banco simples de madeira, em meio a cacos de uma vida que ele tentou construir sobre areia, algo nascia. Não uma reconciliação romântica, mas um recomeço como pai. E quando ele perguntou se poderia levar Pietra para passear no fim de semana, Priscila apenas respondeu: ela precisa de você, mas você vai precisar dela muito mais. Enquanto Pedro se ajoelhava diante da filha e chorava como quem entende o peso da própria negação,
Paloma atravessava as ruas próximas da igreja, com o vestido ainda arrastando no chão, o véu solto, os olhos turvos de raiva e decepção. Ninguém a acompanhava, ninguém a consolava. Ninguém sabia o que dizer a uma mulher que acabara de descobrir, no instante exato do próprio casamento, que o homem que ela acreditava conhecer escondia uma filha, uma ex, uma verdade inteira soterrada por conveniência. Os carros buzinavam, alguns curiosos se viravam, fotógrafos tentavam se aproximar, mas ela, com o rosto desfigurado por um misto de vergonha e frustração, os afastava com o olhar. Cada passo era como carregar a dor no vestido que agora parecia um manto de humilhação. Entrou no primeiro táxi que encontrou e pediu para ser levada à casa da mãe. O motorista, percebendo o estado dela, não fez perguntas. No banco de trás, o silêncio era cortado apenas pelo som das lágrimas escorrendo. Paloma não chorava com gritos ou soluços. Ela chorava com a alma, em silêncio, como quem teve o chão arrancado e ainda tenta entender se a queda foi real. Horas depois, no quarto em que cresceu, sentada na beirada da cama com as mãos sobre o colo, Paloma ainda estava vestida de noiva. A maquiagem borrada, os cabelos caídos sobre os ombros, os olhos perdidos no vazio. A mãe tentava falar algo, mas ela apenas balançava a cabeça. Eu não quero ouvir desculpas, nem dele, nem de ninguém. Repetia isso em voz baixa, como um mantra de autoproteção. E então, como se uma represa estourasse, veio a pergunta que martelava por dentro. Será que em algum momento ele pensou em me contar? Será que ele dormia ao meu lado e imaginava aquela menina chamando o outro de pai? Paloma sabia que o erro de Pedro não era a existência da filha. Não era o passado, era o silêncio. A escolha consciente de ocultar uma parte fundamental da própria história. A mentira por omissão. A covardia de seguir adiante fingindo que o que ficou para trás não existia. Eu poderia ter entendido se ele tivesse confiado em mim, mas ele me escondeu. Ele me traiu com o silêncio. Repetia isso, como quem precisava reafirmar a própria sanidade. Na internet, o vídeo do momento da revelação já circulava. Alguém gravara com o celular e postara nas redes. Noiva abandonada no altar por filha secreta do noivo. Os títulos eram cruéis, mas virais. Paloma, que sempre prezou pela discrição, viu sua dor exposta para o país inteiro. E isso, somado à humilhação de descobrir tudo em público, tornava o luto ainda mais profundo. Ela desativou as redes, desligou o celular, pediu apenas por silêncio. Naquela noite, dormiu com o vestido ainda no corpo, como quem se recusa a aceitar que tudo terminou, como quem ainda esperava acordar e descobrir que aquilo era apenas um pesadelo. Enquanto isso, Pedro ainda estava na igreja, sentado nos degraus do altar, com as mãos no rosto, sozinho. Priscila e Pietra haviam ido embora. O salão estava vazio, o chão ainda coberto de pétalas de rosas. E tudo o que restava era o eco de um sim que jamais foi dito. O domingo seguinte amanheceu estranho para Pedro. Pela primeira vez em anos, ele acordou sem Paloma ao lado, sem mensagens de bom dia, sem a agenda de compromissos organizada por ela sobre a mesa, sem o café pronto, sem o perfume doce que ela usava ao sair do banho. O apartamento, antes símbolo de um futuro planejado, agora era apenas um conjunto de paredes frias que ecoavam o silêncio de sua escolha. A primeira coisa que viu ao levantar-se foi o envelope do teste de DNA sobre a bancada da cozinha. Não conseguia guardá-lo. Era como se aquele papel tivesse peso, som e presença. Cada vez que o olhava, sentia um nó no estômago e um aperto no peito, como quem encara não só a verdade, mas o tempo perdido. Havia perdido Paloma. Havia perdido 4 anos da infância da filha. E o que mais o atormentava era a dúvida. Teria perdido também a chance de ser pai? Ou ainda havia tempo para se reescrever? Foi com esse questionamento que, no final daquela tarde, Pedro ligou para Priscila. A voz dele estava trêmula, a dela firme. Eu quero vê-la, disse ele, quase como um sussurro. Houve uma pausa. Do outro lado da linha, o som de um desenho animado ao fundo e a voz doce de Pietra gritando: Mãe, olha! Antes de responder, Priscila pediu um momento. Depois, voltou e disse: Ela está aqui. Se você quiser, venha. Mas não venha com culpa. Venha com verdade.
Endereço compartilhado. Local marcado. E às 18h47, Pedro tocava a campainha de um apartamento simples, no segundo andar de um prédio sem elevador, onde o corredor cheirava a comida recém-feita e infância vivida com dignidade. Pietra atendeu a porta, sozinha, sem medo, com a boneca no colo e uma presilha torta nos cabelos castanhos. Pedro ficou estático. A imagem daquela menina de 4 anos, tão pequena e tão parecida com ele, era mais impactante do que qualquer resultado de laboratório. "Oi", ele disse num fio de voz. Ela respondeu apenas com um olhar curioso, e então virou-se e gritou: "Mãe, ele chegou!" Priscila apareceu na porta da sala, vestida com roupa simples e expressão neutra. "Pode entrar." Pedro entrou devagar. Sentou-se no sofá. Pietra ficou observando de longe, por trás da porta do quarto. Pedro tentou sorrir. "Ela é linda", disse. Priscila respondeu: "Ela é forte." Houve silêncio. Depois, ele olhou de novo para a filha. "Ela sabe quem eu sou?" Priscila assentiu com a cabeça. Sabe que você é o pai dela, mas não sabe o que isso significa. Ainda não." Pietra se aproximou devagar. Pedro, hesitante, estendeu a mão. Ela hesitou, mas depois segurou. Pequena, macia, quente. Aquele gesto, tão simples, foi como um terremoto no peito dele. Ele queria chorar, mas se conteve. Posso te contar uma história?" perguntou a menina. Ela assentiu, sentando-se ao lado dele. Pegou a boneca e colocou no colo. Pedro começou a inventar ali mesmo, de improviso, a história de um rei que perdeu a filha princesa e que precisou atravessar florestas, montanhas e castelos para reencontrá-la. "E quando ele achou a princesa?" perguntou Pietra. "Ele descobriu que ela era a coisa mais preciosa do reino." Ela sorriu pela primeira vez. Priscila assistia tudo da cozinha, em silêncio, com os olhos marejados e o coração apertado. Era isso que ela esperava há 4 anos. Um gesto, um olhar, um vínculo. Não porque precisasse dele, mas porque Pietra merecia saber quem era e merecia ser amada por ambos. Quando Pedro se despediu, ajoelhou-se novamente diante da filha. "Posso voltar outro dia?" Pietra olhou para a mãe. Priscila assentiu. "Pode", respondeu ela. E Pedro soube, ali, que uma nova história havia começado. Uma que ele não poderia mais abandonar. Naquela noite, depois da visita de Pedro, Priscila demorou para dormir. Pietra adormeceu rápido, com a boneca nos braços e um sorriso discreto nos lábios, como se tivesse guardado no coração uma memória nova e ainda sem nome. Mas Priscila ficou sentada no sofá, olhando para a parede, com os pensamentos em turbilhão. Reencontrar Pedro havia sido mais doloroso do que esperava. Não porque ele estivesse frio ou indiferente, pelo contrário, ele parecia destruído, mas porque havia algo no olhar dele que revelava um homem perdido, envergonhado, tentando desesperadamente fazer as pazes com uma parte de si que ele mesmo havia exilado. E ver isso, depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio, fazia com que memórias voltassem com uma força difícil de conter. Memórias de quando ela e Pedro dividiam o mesmo quarto, a mesma cama, os mesmos sonhos. De quando ele dizia que queria filhos, mas só quando fosse o momento certo. De quando ele ria ao vê-la dormir com um olho meio aberto. De quando ela achava que o amor bastava para segurar os dois. Priscila havia passado 4 anos reconstruindo-se sozinha, chorando escondido, mentindo para os outros que estava tudo bem e ele só não estava pronto, criando desculpas para Pietra, inventando motivos para a ausência, protegendo a imagem de Pedro, não por ele, mas por ela, porque não queria que a filha crescesse com ódio, porque não queria que o abandono dele transformasse a doçura dela em amargura. E agora, ali, depois de tudo, Pedro aparecia dizendo querer fazer parte, queria recuperar o tempo, queria ser pai, mas Priscila sabia, querer não basta, estar presente exige ação, e confiança quebrada não se reconstrói com promessas, exige constância, exige provas, e sobretudo, exige verdade. E Pedro, até agora, ainda não tinha pedido desculpas. Não havia dito, eu errei. Havia chorado, abraçado, tentado. Mas o reconhecimento real,
aquele que vem com humildade profunda, ainda não havia chegado. E Priscila sabia que precisava estar atenta. Não podia se deixar levar pela emoção, nem pela saudade. Sim, ainda havia saudade, porque amar de verdade não é um botão que se desliga. Ela seguia em frente, mas o afeto antigo ainda espreitava em alguns cantos do peito, principalmente agora, ao vê-lo diante da filha. Ela foi até o quarto. Observou Pietra dormindo, com os cabelos espalhados sobre o travesseiro. A menina era sua fortaleza, seu eixo. Tudo o que Priscila fizera nos últimos anos, todos os plantões, todas as noites sem dormir, todas as lágrimas silenciosas, havia sido por ela. E agora, não deixaria que nada nem ninguém colocasse isso em risco. Nem mesmo Pedro, principalmente Pedro. Por isso, na manhã seguinte, ela pegou o celular, respirou fundo e escreveu uma mensagem. Se você quer fazer parte da vida da Pietra, vai ter que ser com verdade, não só com emoção. Estou disposta a permitir, mas com regras claras. Pela saúde dela, pela sua e pela minha também. Pedro respondeu poucos minutos depois. Quais regras? E ela digitou. Sem sumiços, sem atrasos, sem promessas vazias e, acima de tudo, sem mentiras. Nem para mim, nem para ela. Pedro não respondeu imediatamente. Mas no fim da tarde, apareceu com uma sacola de livros infantis e um desenho feito por ele mesmo. Um rei, uma princesa e uma ponte reconstruída. Sem dizer nada, entregou para Priscila e olhou nos olhos dela. Eu não sei se mereço, mas quero aprender. Ela olhou de volta, longamente, e respondeu: então comece, mas comece de verdade. Enquanto Pedro reabria a porta de uma paternidade tardia e caminhava com cuidado pelos destroços emocionais que havia deixado para trás, Paloma ardia em silêncio. Refugiada na casa da mãe, ela passava os dias em estado catatônico, olhos fixos na televisão desligada, o vestido de noiva ainda pendurado atrás da porta, como um lembrete cruel de tudo o que foi interrompido. A humilhação pública a devorava como ácido. As mensagens no celular acumulavam-se sem resposta. Amigos próximos tentavam consolar com frases genéricas. Poderia ter sido pior. Foi um livramento, melhor agora do que depois. Mas nenhuma delas conseguia apagar a sensação de que havia sido traída não por uma amante, mas por uma história não contada. Paloma não sentia ciúmes de Priscila. Sentia ódio da omissão de Pedro, do fato de ele ter sido capaz de se ajoelhar diante de outro alguém sem jamais ter sido verdadeiro com ela, do fato de ter construído ao lado dela uma vida baseada numa narrativa capenga, moldada sob conveniências. Se ele tivesse me contado desde o início, eu poderia ter entendido. Essa frase martelava em sua mente como um mantra falido, porque ele não contou, e por isso ela jamais saberia se o amor deles era real, ou apenas uma fuga confortável do passado que ele temia encarar. Em uma manhã abafada de segunda-feira, Paloma se levantou decidida. Olhou-se no espelho pela primeira vez em dias. Os olhos ainda inchados, o semblante abatido, mas o peito endurecido. Não queria mais compaixão, queria respostas. Pegou o carro e foi até o escritório de Pedro, onde não pisava desde antes do casamento. A secretária tentou barrá-la, mas bastou um olhar. Diga a ele que quem está aqui é a mulher que ele ia deixar no altar com uma vida pela metade. Pedro apareceu pouco depois, o rosto cansado, as olheiras fundas, o semblante espantado. Ela entrou sem convite, sentou-se diante dele e começou a falar, sem gritar, sem chorar, mas com a voz mais afiada que ele já ouvira. Você me roubou o direito de escolher. Você me ofereceu uma vida baseada numa versão editada de quem você era. Eu não me importaria que você tivesse uma filha. Eu me importo que você me fez acreditar que era só eu, que o seu passado era resolvido. E o pior, Pedro, é que nem mesmo agora você me procurou. Eu vi pela internet, pela porra de um vídeo de celular. Eu me vesti pra você, caminhei até o altar, e você deixou que a verdade viesse dos lábios de outra mulher. Pedro tentou falar, mas Paloma ergueu a mão. Não, hoje você escuta. Ela continuou. Você me fez sentir como uma idiota, como se eu fosse só uma peça de reposição, uma figurante num roteiro, onde você era um mocinho tentando se redimir. Mas você não é mocinho. Você é um covarde. E eu sou a mulher que quase se casou com um. Pedro abaixou a cabeça. Não havia defesa.
Paloma respirou fundo, levantou-se e disse: "A pior parte não foi o escândalo, foi saber que eu te amei de verdade, e que você nem ao menos teve a coragem de me amar com verdade." E antes de sair, deixou sobre a mesa uma pequena caixa, as alianças. Agora você pode usá-las com honestidade, ou enterrá-las com o resto do que você escondeu. Quando saiu, Pedro não conseguiu se mover por minutos. Era como se cada palavra dela tivesse perfurado uma camada de concreto que ele usava como armadura. E ali, sozinho, diante da caixa com o que deveria ter sido o símbolo de um para sempre, ele entendeu que o passado não se conserta com boas intenções, só com coragem. E ele ainda tinha muito a aprender. Pedro passou a viver entre dois mundos que não se tocavam. Pela manhã, tentava manter a rotina do trabalho, os relatórios em ordem, os compromissos em dia, como se ainda fosse o homem controlado, organizado, focado, que construiu a própria reputação com base em silêncio e eficiência. Mas à tarde, nos horários combinados com Priscila, sentava-se no tapete da sala dela para desenhar com Pietra, ouvir histórias da escola, aprender nomes de personagens que até então desconhecia. Descobriu que sua filha adorava sorvete de morango, detestava cebola, dormia com 2 meias diferentes e só fazia xixi fora do banheiro quando sonhava com dinossauros. Coisas pequenas, detalhes, mas cada um deles era como um tijolo, reconstruindo uma ponte que ele mesmo havia destruído com o tempo. Pedro ouvia com atenção, absorvia, aprendia a ouvir sem corrigir, a responder com paciência, a entender que ser pai não é fazer discursos, é estar presente. E a cada pequena conquista, ele se aproximava mais da menina, mas, ao mesmo tempo, se afastava cada vez mais de Paloma. Ela sumira. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma aparição pública. Era como se tivesse evaporado da vida dele e levado junto tudo o que simbolizava estabilidade. E Pedro sentia. Nas noites em que voltava para o apartamento vazio, ainda com o cheiro de shampoo infantil nas mãos, ele olhava para o sofá onde costumava ver filmes ao lado de Paloma e pensava: eu destruí isso, com minhas próprias mãos. A ausência dela era um eco constante. E, paradoxalmente, quanto mais ele se conectava com Pietra, mais entendia o tamanho da perda que causou em todos os lados da própria história. Estava reatando com a filha, mas havia quebrado o coração de uma mulher que só queria ser amada com honestidade. Num desses dias, após um passeio no parque, Priscila o convidou para jantar. Pietra já dormia no quarto. A luz da cozinha era baixa e o cheiro de arroz com alho tomava conta do ar. Pedro sentou-se à mesa, exausto, mas grato. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, até que Priscila disse: "Você está tentando. Eu vejo isso, mas não pense que essa tentativa te redime do que fez." Pedro concordou com a cabeça. "Eu não quero redenção. Eu quero presença." E ela retrucou: "Então esteja aqui, não só quando for conveniente, não só quando for emocionante. Seja pai todos os dias, mesmo nos dias sem mágica." Ele engoliu seco. Sabia que ela tinha razão. A paternidade não é um palco, é persistência. Dias depois, Pedro tentou escrever uma carta para Paloma. Reescreveu 12 vezes. Não sabia por onde começar. "Me perdoa" parecia pouco. "Eu errei" parecia clichê. No fim, decidiu não enviar nada, porque palavras naquele ponto seriam só mais uma tentativa de controlar uma narrativa que ele não tinha mais direito de guiar. Paloma precisava de tempo, e ele, de silêncio. Pela primeira vez, Pedro entendeu que talvez o perdão não viesse, e que ele teria que aprender a viver com isso. E entre uma vida que se refazia com lápis de cor e desenhos tortos, e outra que havia sido rasgada pela omissão, Pedro começou a entender que amar exige coragem, e ser pai exige verdade, e que, às vezes, perder o amor de uma mulher é o preço por não ter honrado o amor de uma filha. O tempo não cura feridas, ele as organiza. E Paloma, enclausurada em silêncio por semanas, começou a reorganizar a dor de forma metódica. Arrumava gavetas, dobrava roupas que já não usaria, desfazia listas de casamento, apagava fotos do celular. Era como se precisasse controlar ao menos os objetos, já que não conseguia controlar as emoções.
Sua mãe a observava com cuidado, sem interferir. Sabia que a filha precisava de espaço. E Paloma, embora forte, era feita de camadas. E cada camada precisava de tempo para se desfazer. A imagem de Pedro ajoelhado diante da filha não saía de sua mente. Doía mais do que a traição, porque aquilo revelava que, apesar de tudo, ele tinha dentro de si a capacidade de amar com profundidade. Só que não escolheu amá-la com essa verdade. E foi isso que a destruiu. Saber que ele tinha o melhor de si para oferecer, mas entregou a ela apenas a superfície. Numa manhã cinzenta, Paloma abriu o e-mail que havia evitado por dias. Lá estava, uma mensagem de Pedro. Curta, clara, sem apelos. Não escrevo esperando perdão. Escrevo porque você merece a verdade. Eu não te amei com covardia. Eu te amei com medo. E isso foi imperdoável. Ela leu a mensagem 10 vezes e chorou. Chorou não por ele, chorou por ela, por tudo o que deu, por tudo o que acreditou, por tudo o que precisou engolir para se manter inteira. Chorou porque merecia mais. Chorou porque amar alguém que tem medo da própria verdade é como construir castelos na beira do mar. E quando terminou de chorar, sentiu algo inesperado: alívio. Pela primeira vez desde aquele dia, sentia que a dor não estava mais lhe controlando. Ela havia sofrido sim, mas agora estava começando a viver além disso. Foi nesse processo que decidiu fazer algo que evitara até então: visitar Pietra. Sabia onde moravam, sabia onde a menina estudava, mas nunca teve coragem. Agora, precisava olhar nos olhos dela, não para julgar, mas para entender. Pediu permissão a Priscila, que, com surpresa, aceitou imediatamente. Você também foi vítima do silêncio dele. Eu não tenho raiva de você. Paloma foi recebida com um abraço inesperado por Pietra. A menina não sabia quem ela era. Só sabia que era a moça do vídeo. Mas não havia medo. Havia afeto, inocência. Paloma conversou com ela por meia hora. Depois, com Priscila. E por fim, com Pedro, que apareceu pouco depois com uma caixa de lápis de cor na mão. Eles se olharam com o tipo de silêncio que não pede mais desculpas, apenas reconhecimento. Paloma respirou fundo. Eu não voltei. Só vim ver de perto o que eu perdi. E te dizer que, apesar de tudo, espero que você não erre com ela como errou comigo. Pedro assentiu, a voz falhando. Eu não vou. E Paloma, firme. Então prove, todos os dias. Ao sair, ela caminhou devagar até o carro. Não olhou para trás. Mas por dentro, algo havia mudado. A dor ainda existia. Mas agora havia também paz. A certeza de que, embora não tivesse recebido o final feliz que planejou, recebera algo mais valioso: sua própria verdade de volta. Sem véus, sem alianças, sem ilusões. Os meses seguintes se desenrolaram como páginas de um livro que ninguém ousava apressar. Pedro, agora presente na vida de Pietra com a constância de quem entendeu que presença é verbo diário, começou a descobrir o amor em sua forma mais pura, aquele que não exige aplausos nem recompensas, mas que se manifesta no cotidiano. Levá-la para a escola, acordar mais cedo para preparar o lanche, ajudar nas tarefas, decorar o nome das colegas de classe, comparecer às apresentações da escola, mesmo que só para vê-la cantar 30 segundos no final. Cada pequeno gesto era uma cicatriz sendo costurada por dentro, uma parte de si sendo restaurada. E Priscila, embora cautelosa, reconhecia a mudança. Não dizia parabéns, porque ser pai não é um feito, é uma responsabilidade. Mas ela sorria com os olhos quando via a filha voltar de um passeio feliz. E esse sorriso era o sinal de que, aos poucos, a confiança também reaprendia a respirar. Já Paloma havia mudado de cidade. Decidiu aceitar uma proposta de trabalho antiga, em outro estado, com a coragem de quem sabe que mudança não é fuga, é libertação. Não foi embora com ódio, nem com mágoa. Foi com dignidade, com a certeza de que algumas histórias não precisam de desfechos românticos para terem valor. Pedro ainda escrevia e-mails que nunca enviava. Guardava rascunhos como confissões inacabadas. Ele a respeitava. Sabia que ela não voltaria. Mas em seu íntimo carregava uma gratidão profunda. Paloma o amou quando ele não sabia como amar direito. E por isso seria sempre parte do que ele estava se tornando. Certa tarde,
Enquanto caminhava com Pietra no parque, ela perguntou: Papai, você me ama desde quando? Pedro parou, pensou, ajoelhou-se e respondeu: Desde antes de você nascer. Só que meu coração era pequeno demais para entender. Agora ele está crescendo. Ela sorriu. Então quer dizer que seu coração ainda está aprendendo? Ele assentiu. Todos os dias. A menina o abraçou com força. E ali, entre árvores, folhas e risadas infantis, Pedro sentiu que talvez o tempo estivesse lhe dando uma chance real. Não de consertar o passado, mas de honrar o presente. Priscila, ao longe, observava a cena com os braços cruzados e um leve sorriso nos lábios. Ainda não havia reconciliação romântica. Ainda não havia convite para jantar a dois, nem troca de olhares intensos. Mas havia respeito, e quando o respeito volta a crescer entre duas pessoas feridas, o amor, mesmo que não retorne da forma como começou, encontra uma nova forma de existir. E assim, Pedro passou a viver entre lápis de cor, perguntas difíceis e pequenas vitórias. Porque o amor verdadeiro não exige grandiosidade, ele exige presença. E quando se aprende isso, até o tempo passa a esperar junto. O tempo passou, 1 ano inteiro, 4 estações inteiras de tentativas, aprendizados e silêncios convertidos em presença. Pedro tornou-se um homem diferente, não porque o mundo cobrava mudança, mas porque sua filha, com sua existência delicada e honesta, exigia verdade. Já não era mais o empresário controlado que evitava vulnerabilidades. Agora era alguém que sabia cortar frutas em formato de coração, prender cabelo de boneca com elástico de papel e desenhar arco-íris do jeito certo, com o roxo no final, como Pietra ensinara. Priscila assistia a tudo com uma mistura de alívio e surpresa. Ele não apenas estava presente, ele estava inteiro. Não era um pai de final de semana, nem um visitante ocasional. Era parte do ciclo, da rotina, da base emocional da filha. E por isso, um novo espaço começou a se abrir. Não entre eles como casal, mas entre eles como 2 adultos que sobreviveram ao que poderia ter sido destrutivo. E agora, talvez, estivessem prontos para se olhar de novo, não com o peso do passado, mas com a leveza de quem superou o pior. Foi Pietra quem fez o convite. Estava sentada entre os dois, com um desenho nas mãos. Eu quero fazer um casamento de mentira, com vocês dois, aqui em casa. Priscila riu. Pedro congelou. Como assim? Perguntou. E a menina explicou. É só um de brincar. Você entra com flores, mamãe entra com vestido bonito e eu sou a dama de honra. Ninguém precisa dizer sim, só se quiser. Era um teatro infantil, inocente, doce. Mas por trás dele havia um desejo real. Ver os dois juntos, nem que fosse por um momento, sorrindo sem dor. Priscila hesitou, Pedro também, mas toparam. E naquele sábado ensolarado, no quintal da casa modesta de Priscila, com toalhas coloridas penduradas como cortina e um rádio antigo tocando música instrumental, Pietra organizou o casamento simbólico mais sincero que já existiu. Usava um vestido rosa, uma coroa de flores na cabeça e segurava uma almofada com 2 anéis de brinquedo. Priscila surgiu de vestido branco simples, sem maquiagem, mas com o rosto sereno. Pedro, de camisa azul clara, segurava uma rosa vermelha. Eles riram, muito. Trocaram olhares tímidos. E quando a menina perguntou com a voz mais doce do mundo, "Você promete cuidar da minha mãe?" Pedro respondeu, "Prometo." E então, Pietra virou para Priscila e perguntou, "Você deixa ele cuidar da gente agora?" Priscila ficou em silêncio, por longos segundos. Depois respondeu, "Eu deixo, mas ele vai ter que continuar provando, todos os dias." E ali, diante de um altar improvisado, com uma filha no centro e 2 histórias de dor transformadas em amor concreto, algo novo nasceu. Não era o recomeço esperado, não era a volta romântica de um casal, era algo mais real, a construção de uma nova forma de família, sincera, leve, repleta de cuidado. E pela primeira vez em muito tempo, Pedro sentiu que finalmente havia merecido estar ali. Era outono. As folhas começavam a cair com a delicadeza de um ciclo que se despede sem pressa, e o vento morno da tarde varria as calçadas
como se limpasse o caminho para um novo começo. Priscila olhava pela janela do quarto enquanto finalizava os últimos detalhes do vestido, agora não mais improvisado, mas escolhido com calma. Um branco leve, sem exageros, como se fosse feito para acolher e não para impressionar. Pietra, sentada ao pé da cama, segurava com orgulho a pequena caixinha com as alianças. Havia meses que falavam sobre aquele dia, mas nunca com pressa, nunca com imposição. Foi uma decisão construída no tempo, moldada por gestos, confirmada no olhar da filha, reforçada na rotina partilhada. Pedro havia provado que era capaz de ser pai. E mais do que isso, era capaz de ser homem. Um homem que agora sabia pedir desculpas, olhando nos olhos. Que sabia esperar o tempo do outro. Que sabia que amar alguém começa pelo respeito e só termina quando se aprende a perder o medo de ser inteiro. A cerimônia não aconteceu em igreja nem em salão. Foi no quintal onde tudo começou a se costurar de novo. Na casa de Priscila. Só amigos próximos, vizinhos e, claro, Pietra, que corria de um lado para o outro com um vestido de tule e uma flor no cabelo, dizendo para todos que ela era a filha do sim. Pedro chegou cedo, terno azul marinho, o cabelo penteado com gel, um sorriso nervoso e verdadeiro nos lábios. Quando viu Priscila atravessando o quintal com os pés descalços e o vestido esvoaçando, seus olhos marejaram. Não porque realizava um sonho, mas porque finalmente entendia o valor de tudo que quase perdeu. E quando ela parou diante dele, segurando sua mão com firmeza, não havia mais dúvidas, nem passado, nem mágoas dominando a cena. Havia duas pessoas inteiras que haviam se ferido, sim, mas que escolheram construir algo real em cima das cicatrizes. O juiz de paz perguntou se desejavam oficializar aquela união. Pedro respondeu primeiro. Sim, pela primeira vez na vida, sim, com verdade. Priscila sorriu, olhou para Pietra, depois para Pedro, e respondeu, sim, mas só porque você aprendeu a escutar. As alianças foram trocadas sob aplausos, mas o maior gesto veio logo depois, quando Pietra se colocou entre os dois e pediu para dar um abraço. Os três se abraçaram ali, diante de todos, como uma família que não começou como deveria, mas que agora existia como precisava. Não era perfeita, mas era real. E naquele abraço, Pedro soube, com cada parte do seu corpo, que aquele era o sim mais merecido de toda a sua vida. No fim da festa, quando a noite já havia caído e as luzes piscavam suavemente entre os galhos, Pedro se afastou por um instante e olhou para a cena à sua frente. A mulher que ele quase perdeu, a filha que ele quase nunca conheceu, e o riso delas iluminando tudo. E pensou, o amor não se mede por começos perfeitos. Ele se prova nos recomeços sinceros. E, enfim, estava pronto para viver. Não o futuro que sonhou, mas o presente que construiu com coragem.